Salmo 22 ou 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Repito, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O primeiro passo para a felicidade é a fidelidade. Meu irmão, a quem é fiel, Deus concede alegrias sem medidas. O cumprimento de promessas. Sabe qual é o grande problema de boa parte das pessoas? A infidelidade. Não tem fidelidade. É simples. Eu vou dizer um exemplo bem simples. Vejam nas amizades. Não tem fidelidade nas amizades. Vejam na casa, no casamento, no namoro. Vejam, mas não é só, porque senão a gente pode entender como uma fidelidade só conjugal, ou de homem e de mulher. Não, não. Entre amigos, entre colegas de trabalho, entre sócios, entre pessoas do grupo de oração, da comunidade, infidelidade ao seu carisma, infidelidade àqueles que você que tem autoridade espiritual sobre você, aqueles que têm autoridade profissional sobre você, aqueles... Perceba, infidelidade. E isso é o quê? Até como um carimbo no mundo de hoje, e você é até elogiado. Se você for uma pessoa fiel, o que é que as pessoas dizem? Você é besta. Né? Entendeu não? Se é fiel, você é besta. Já ouviu isso? Se você é fiel, você é besta. Quer dizer que o esperto é ser infiel. É trair o amigo, é trair o sócio, é trair a esposa, o namorado, a namorada, é trair aqueles que fazem negócio com você, é trair a sua vocação, o seu chamado, é trair o seu pai, a sua mãe, não sei. Parece que o normal, ou o parabéns, ou que você é elogiado, ou você é esperto se você fizer isso. E eu quero te dizer, não caia nessa cilada do mundo. Não escute essas vozes que dizem isso a você. Não escutem essas vozes que dizem isso a você. Não é? É interessante esse negócio de vozes que dizem isso, a gente tem sempre alguém que diz. Eu estava conversando com uma pessoa sobre coisas simples, mas era sobre a vida financeira. E eu mostrava para a pessoa, né, eu disse, olha, você tem que começar a deixar de ser um devedor para ser um investidor. A pessoa investia coisa para rico. Então, nessa conversinha, aí eu dei um exemplo bem simples, e a pessoa dizia assim, vou apostar R$100 na loteria. E ele dizia assim, não é melhor investir os R$100? Não, investir é muito arriscado. Vocês entenderam, não? Jogar na loteria não é arriscado, mas investir é arriscado. Você vai nessa história, aí a pessoa diz, não, agora eu vi a promoção agora, tem o Tigrinho, tem não sei o que mais lá, tem o Betis, e você bota 500 e devolve em 1.000. Eu disse, isso é golpe, amigo. Aí o outro disse, não é golpe não. Cuidado, olha quem você escuta, né? Aí o amigo chega pro outro e diz assim, nossa, como é que você conseguiu comprar esse carro novo? Ele disse, eu investi R$500 por 5 anos. Investi R$500 por 5 anos. Aí o outro, as vozes do mundo, aí tem sorte. Né? Entendeu não? Essa é a mentalidade do mundo. Não é sorte, é uma coisa chamada consistência. Sim, se tivesse pego todo o dinheiro que apostou esperando resultados imediatos, rápidos, pensando a longo prazo, teria tido o mesmo resultado. Entendeu? Mas você está sempre querendo tudo para ontem, já, nesse instante. E aí esse é um problema grave. Combatentes na Esperança, semana passada. Nunca se esqueça, é sobre uma maratona e não sobre uma corrida de 100 metros. Então preste atenção, amado. A vida é uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros que você tem que correr bem rápido. Você tem que ser consistente, viu? É igual a história, coelho da tartaruga. E o coelho corria muito rápido, exato, uma corrida de 100 metros. Mas a tartaruga era constante. O mal não se cansa de fazer o mal, não. As vozes que vão te levar e te afastar do centro da vontade de Deus, elas não se cansam. E aí eu te digo uma coisa, cada um dá o que tem. Se você está em Jesus, se você está na luz, que você nunca se canse de fazer o bem.
que você nunca se canse, porque cada um dá o que tem. Se a gente for querer pagar o mal com o mal, nós nos tornamos também maus. Eu preciso antes vencer o mal com o bem. Isso aqui é muito forte. Ah, se minha esposa me trair, o que é que o mundo diz? Eu tenho que trair também, não é? Você precisa trair também. Não, por quê? Eu tenho que ser fiel a Deus. Eu tenho que ser fiel a quem? A mim mesmo, não é? Aos meus valores, aos meus princípios. Então eu vou te dizer, o resultado dos infiéis é o quê? Viver na angústia, peso na consciência, depois se arrepende. Eu atendia exatamente uma pessoa que dizia isso para mim. Eu fui me vingar, Geraldinho, e acabou a paz na minha vida. Eu disse, é verdade. Se alguém fez o mal, aquela pessoa ia se resolver, ia se reconciliar, ou ia se arrepender. Agora, você entrou no mesmo mal, achando que era vantagem. Você perdeu sua paz. Então, eu vou dizer uma coisa. Você não é fiel porque os outros são fiéis também com você. Olha, se você for fiel a mim, eu serei fiel a você. Se você for fiel a mim, eu... Não. Você tem que estar bem claro para si mesmo, não é para os outros, não. Para os outros é detalhe, é para si mesmo. Eu sou fiel aos meus princípios. Ponto final, acabou. Entendeu? Eu sou fiel aos meus princípios. Que aí eu nem faço por vingança, nem faço por desejo, porque não vamos ter desejo disso, daquilo, etc. É igual alguém que está de dieta, que está com desejo de comer doce, mas não vai comer porque é fiel àquela dieta, não pode? Não é isso, não? Então, essa parte de ser fiel aos seus princípios te ajuda até na tua vida física, até na tua saúde física, isso vai te ajudar. Não é porque você não faz as coisas, não é por falta de vontade, não, amado. É por princípio. Entendeu? Tem certas coisas na nossa vida que a gente não vai fazer, não é por falta de vontade, não, é por princípio. Porque vontade talvez a gente vai ter até muita, mas por princípio a gente não faz. Entendeu? E isso daqui é muito forte, porque quem é fiel a princípio alcança as promessas. Ser fiel é dizer assim, quando alguém lhe joga uma praga, deseja toda a desgraça do mundo sobre a sua vida. E aí você diz assim, e eu desejo que Deus te abençoe. É você, entende? Qual a vontade mesmo humana que a gente tem? Diga aí. Mas ser fiel aos princípios, é você abençoar quando lhe amaldiçoam. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil, viu? É até simples, mas não é fácil. Quando alguém lhe diz isso, desejo sua morte, e você deseja uma vida plena e feliz para você. Desejo seu fracasso, e você diz assim, eu desejo toda a vitória sobre a sua vida. Sabe? Mas quando eu digo isso, não é só da boca para fora, não. É de coração. Por quê? Não é porque me é dado o mal que eu tenho que devolver o mal. Você vai dar o que você tem. E para isso eu preciso me encher, de fato, de bênçãos. Eu preciso de uma mentalidade abençoada, de um coração abençoado, que busca a luz. Eu vou dizer para você, enquanto você estiver deixando o ambiente externo te moldar, você nunca vai subir de nível. Você nunca vai para a próxima fase. Pegou essa palavra que eu estou te dizendo? Enquanto você ficar nessa, você nunca vai subir de nível, você nunca vai para a próxima fase. Vai estar sempre parado ali naquele lugar. Por quê, meu irmão, minha irmã? Para subir de nível, eu preciso ter uma transformação interna. Muda dentro para depois mudar fora. E aí eu preciso entrar na lógica de Deus. Sabe? O Senhor te trouxe aqui para renovar a sua vida. Eu digo sem medo algum, e os combatentes aqui podem confirmar, nós temos aqui milhares de pessoas, que hoje você é uma outra pessoa completamente diferente, transformada. Quem aqui foi transformado dentro desse mover, escreva nos comentários para que os outros vejam, para que vejam a luz que aconteceu na sua vida. Tem gente aqui que mudou completamente a mentalidade, o comportamento, a forma de reagir diante das coisas. Tem gente aqui que era murmurador, lamentador, hoje é uma pessoa de louvor. Tem gente aqui que fazia confusão por tudo, vivia, e hoje é pessoa que arranja paz, é pacificador. Sabe, é uma transformação completa. Quando eu confio na fidelidade de Deus, o que acontece? O medo, ele dissipa, ele foge da minha vida. Sabe por que a gente sempre devolve com o mal? Porque a gente tem medo. O medo faz a gente pagar o mal com o mal. O medo de fracassar, o medo de dar errado. Grave essa profecia.
essa palavra profética, Deus vai te honrar exatamente na tua fraqueza. Pega essa palavra. Isso aqui é uma palavra profética sobre a sua vida. Você vai escrever, hoje a minha fraqueza é essa. Ponto. Escreva qual é a fraqueza. Aí dê um ponto. Coloque agora em outra linha. Deus vai me honrar exatamente nesta fraqueza. Pegou essa palavra? Você vai escrever isso. Salve. Por que é importante fazer isso? Para não desprezar as profecias. Para saber que você está sobre uma palavra profética. É para olhar no meio do sofrimento e saber, mas eu tenho uma palavra profética sobre mim. Eu não vivo pela situação desse momento. Não. Eu sei que aquilo que virá será muito melhor do que aquilo que já foi. E quando eu falo isso, eu costumo lembrar do livro de Anselmo Grumman que fala, o céu começa em você, ele diz, onde está o teu maior problema, está também a tua maior chance. Qual é a sua maior fraqueza hoje? Qual é a sua aparente derrota? Uma dificuldade financeira? Me diga, coloque nos comentários, se você quiser, claro. Uma dificuldade financeira, uma ansiedade, uma depressão, uma decepção amorosa, uma traição, uma infidelidade. Coloque essa fraqueza diante do Senhor. Coloque a tua fraqueza diante do Senhor. Porque Deus não vai te honrar no externo. Escute bem, Ele vai te honrar naquilo que é a tua fraqueza. Quer um exemplo? A cruz. A cruz era uma punição. Sim, era uma sentença de morte. Mas não uma morte qualquer. Uma morte sofrida, dolorosa e humilhante. A intenção da cruz para os romanos, e onde se espalhou as punições romanas do Império Romano, era simples. Era uma punição exemplar, para que aqueles que passassem, vissem. Entenderam? E ficassem com medo de também fazer a mesma coisa. Era uma morte lenta, humilhante e muito dolorosa. Essa era uma grande fraqueza. E a gente não tem vergonha de usar a cruz, não é? Por quê? Porque Jesus venceu a cruz, a morte. E a cruz, que era sinal de derrota, de humilhação e de fracasso, se tornou sinal de salvação. A maior fraqueza se tornou a maior força. A gente, inclusive, quando vai rezar contra a força das trevas, a gente invoca o quê? A cruz sagrada. Deus confunde muitas vezes os sábios e os entendidos. Deus confunde muitas vezes, por quê? Porque Ele escolhe pessoas fracas. É interessante, na escolha dos próprios discípulos, não eram os melhores, não é? E eu quero dizer para você, Deus capacita os escolhidos. Sabe, se você não percebeu, eu sempre digo, amado, amada, escolhido, escolhida de Deus. Você percebeu que eu digo sempre assim? Porque é para lembrar. Primeiro eu quero sempre lembrar que você é uma pessoa amada. Não importa o que te disseram ou o que te fizeram. E a segunda coisa que eu quero te lembrar é que você é um escolhido. Você não está aqui porque você é legal, o melhor, o mais sábio, o mais isso. Não. Ei, você é escolhido. Diga, eu sou escolhido. Por que você faz questão, Geraldinho, de enfatizar isso para nós? É porque Deus capacita os escolhidos. Quando você é escolhido, não importa a sua incapacidade. Ei, Deus vai te capacitar. Deus vai te preparar. Entenda. Por que a gente enfrenta certas coisas no caminho de vitória, no caminho da conquista da terra prometida? Por que o deserto durou 40 anos? Porque eles estavam sendo preparados. Simples assim. Porque eles estavam sendo preparados, eles estavam sendo capacitados para conquistar a terra prometida. Esse deserto que você está passando é a capacitação de Deus para que você conquiste a tua terra prometida. Você é combatente. Você é escolhido de Deus. E quando você estiver vencendo, as pessoas vão perguntar e vão dizer, mas você não era o tímido? Você não era a fraca da tua família? Você não era o medroso? Você não era o gago? Ah, mas você não era o despreparado? Mas você não era o último da tua casa? Da tua sala? Como é que você conseguiu chegar aí? Vão perguntar isso ainda. E aí você diz assim, acertou, eu era. Mas quando experimentei o amor na minha vida, eu me transformei e me tornei um combatente.
De gato gago a leão. Amado, de fracassado a mais que vencedor. De humilhado a honrado. Em nome de Jesus.